Boa noite, Deus abençoe sua vida, obrigado por você estar aqui, e você que vem chegando, Deus abençoe também, você que está chegando, obrigado por mais uma participação sua na live da Associação Cristã Pro Bem, fazer o bem faz bem. Querido Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa rica oportunidade de estarmos na tua presença, ensina-nos a tua palavra, Senhor, mostra-nos a nós, luz nas nossas trevas. Nós precisamos de luz, 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 Pai. Ah, Senhor, ilumina nossas trevas para que a gente possa ser luz e sal. Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoa a nossa família, abençoa a nossa casa, abençoa o nosso ministério, abençoa o Brasil, Pai. Abençoa, Pai, os políticos, abençoa a nossa nação. Dá sabedoria, Pai, para os governantes poderem governar, Senhor, nosso povo. Senhor, em nome de Jesus, abençoa os países em conflitos. Ah, Maranata, vem Jesus, precisamos de Ti, Santo Espírito de Deus. Reveste-nos com Teu poder, livra-nos do mal, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Guia-nos, Pai. Amém. Muito bom que você está conosco. Obrigado pela sua participação. A Associação Cristã Pro Bem. Fazer o bem faz bem. Muito obrigado. Olha, eu quero dizer para você que nós estamos fazendo aqui o estudo e estamos no Evangelho de Lucas. Nosso tema é conhecendo Jesus por meio dos Evangelhos. Conhecendo Jesus por meio dos Evangelhos. Que bênção, né? Conhecer Jesus é bom, você conhece Ele todo dia um pouquinho, você tem que caminhar com Ele, permitir que Ele possa estar com você, dentro de você. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. A promessa é que Deus enviaria, né, o Emanuel, Deus conosco, o próprio Deus encarnado em Cristo Jesus.
Então, estar com Cristo não é só andar com Ele, é ter Ele contigo em todos os momentos da sua vida. E nós estamos dando aqui prioridade para o estudo, nesse momento, dos evangelhos, com o objetivo de conhecer a Jesus Cristo por meio dos evangelhos. E nós já falamos aqui nas lives anteriores que o livro de Mateus, ele tem uma ótica, ele apresenta Jesus, o evangelho de Mateus, como rei, como aquele que veio enviado para dar descendência de Davi. Então ele tem uma característica de rei, da herança, da genealogia de Davi. Então ele é visto e apresentado como rei, lá no livro de Mateus. No livro de Marcos, Jesus ele é visto, apresentado como servo, aquele que vem servir, alcança os pobres, alcança os necessitados, as viúvas. E não que nos outros livros ele não faça isso, mas no livro de Marcos ele dá mais ênfase no relato das histórias, mostrando mais esse perfil de Jesus do lado dele de servo, né? E o livro de Lucas mostra ele como homem, né? Deus encarnado, Deus encarnou na forma de homem. Então o sofrimento de Cristo, as suas amarguras, as suas dores, seus momentos de solidão, o livro de Lucas tem este perfil. E já o livro de João, o Evangelho conforme escreveu João, ele apresenta Jesus já numa perspectiva mais espiritual. E nós vamos repetindo aqui essa mesma informação por várias lives, para você decorar. Isso é muito importante, porque quando você estiver estudando a Bíblia, você vai entender a mensagem de uma forma mais objetiva, sabendo qual é a intenção do autor, qual é a perspectiva, qual é a forma como ele apresenta Jesus. E se você analisar, todos nós temos perfis, né? O perfil. Então, você pode, por exemplo, ser visto como paizão pelo teu filho. Você pode ser visto como um maridão pela tua esposa. Você pode ser visto como um filhão pela tua mãe. Então, a ótica de como as pessoas te veem, elas influenciam também, né? Naquilo que você faz, em como você atua na vida das pessoas. A forma da sua atuação na vida das pessoas. Então, como Jesus atuou em determinados momentos? Em alguns momentos ele atuou como filho. Outros momentos ele atuou como Salvador Rei. Em outros momentos como servo. No livro de João, ele atuou como o próprio Deus encarnado, um Cristo espiritual, né? Deixa eu dar uma alinhada aqui, parece que eu tô meio torto aqui. Eu acho que agora ficou melhor. Aqui, tô me olhando torto. Então, esses são os 4 evangelhos, 4 características, 4 perfil, 4 formas de apresentar, e essas 4 formas que Jesus foi apresentado, elas são muito importantes para alcançar as almas, porque de acordo com o que a pessoa está vivendo, conforme a necessidade, ela pode ser alcançada por um evangelho de Mateus, por uma leitura de um evangelho de Marcos. Talvez você lê um livro de João, por exemplo, num momento mais espiritual, de intercessão, de chamar mais o Espírito Santo. Aí você vai fazer uma abordagem mais no livro de João. Então isso é importante também como conhecimento, essa informação, para que você possa usar como ferramenta para cada momento. Um livro de Mateus é um livro mais religioso, fala mais da igreja, aborda mais assuntos religiosos. Você vai fazer uma pregação e vai falar com a igreja, onde não tem muitas pessoas convertidas, onde a maioria já estão convertidos, são da igreja e precisam ser tratados. O livro de Mateus ele aborda um pouco mais, ele tem esse perfil. O livro de João aborda assim aquelas
ele tem um poder para tratar aquelas pessoas mais espirituais, que estão com problema de luta, de batalha espiritual. O livro de Lucas, por exemplo, ele é um livro mais humano, então ele vai alcançar mais as pessoas almáticas, carentes, aquelas pessoas que têm essa sensibilidade, porque é o perfil do livro, é como Jesus está se apresentando ali. Lógico, depende também da forma como você prega, da forma como você apresenta, mas pega essa ideia aqui que ela pode te ajudar como ferramenta na hora que você estiver lendo. Glória a Deus. Você vai preparando seu copo com água, que daqui a pouco, ou a sua água, nós estaremos orando pela água. Estaremos fazendo oração da água, oração da cura. E se você já tiver algum milagre para contar, você conta. Conta que vai ser uma benção. Nós estamos lendo agora o livro de Lucas, capítulo de número 2. Vamos dar continuidade à Associação Cristã Pro-Bem. Lembra aí, Pro-Bem, fazer o bem faz bem. CNPJ 23 411 154 001 71. Esse é o nosso CNPJ, 0001 71, que é 1000 de ré, 71. Se você quiser fazer um Pix, é aí que você faz. Só se sentir no coração. Senão você não faça por obrigação, tá bom? Ajude-nos a nossa obra, nosso objetivo. Participe, seja parte integrante, tá bom? Muito obrigado. E nós estamos lendo o capítulo de número 2 do livro de Lucas, onde fala exatamente do nascimento de Jesus. Já lemos esse mesmo evento no livro de Mateus e no livro de Marcos. Ele se repete. Mas a apresentação, a forma, tem uns detalhezinhos, né? Que é legal você prestar atenção. É muito bom você prestar atenção. E diz assim, capítulo 2 do livro de Lucas. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino, presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Então você vê que nós falamos que o livro de Lucas apresenta Jesus mais com o perfil de homem, né? Então aqui já começou falando de alistamento, uma visão mais humana. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia. Ele foi para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Então José era da família de Davi e ele está em sentido indo para a Judéia, porque ele ia se alistar. E ele levou a mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Então veja que aqui o Evangelho de Lucas já fala do evento, nascimento de Jesus Cristo, mas dando assim um enfoque do lado natural, do lado humano. A Maria, a mulher, José, um homem, os dois precisando cumprir as normas ali da lei de se alistar, ele se alistar e indo para cumprir uma missão cívica, né? A mulher grávida. Então é um perfil natural, humano. Ele está contando realmente uma história de uma pessoa, um casal. Nesse momento não está dando importância nessa leitura aqui, não está falando assim que já é o Cristo, que já é... Não tem esse viés espiritual, não tem esse viés de Messias ainda. O autor está falando um evento histórico acontecendo normal. E ele continua. E deu à luz seu filho primogênito e envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Olha que interessante aqui. Aqui quebra-se alguns mitos, né? Porque por muitos anos foi nos ensinado que Jesus nasceu na manjedoura porque ele era pobre. O coitadinho, né? Ali nos capim, os animaizinhos do lado. Então, assim, parecia, nos foi pregado uma visão de um Cristo pobrezinho, de um Cristo sem teto, né? Assim, por muitos anos, nos pareceu que era um Jesus
sem teto, desamparado, que não tinha onde nascer, e a coitadinha da Maria não tinha como resolver o problema ali do nascimento do seu filho. Essa era a impressão. No entanto, aqui no livro de Lucas, observa-se que o fato deles estarem ali é porque eles procuraram uma pousada, um lugar para se instalar, porque era eleição, era alistamento. E não tinha mais lugar, a cidade estava cheia. E ela chegou próximo de dar a luz, não tinha lugar. E ele foi e encontrou um lugar ali, encontrou um lugar que pudesse ampará-los. Esse é o contexto que mostra aqui nessa leitura. Vou repetir para você ver. E deu à luz a seu filho primogênito e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Não tinha lugar. Então, lógico, não está escrito aqui, eles foram procurar, não encontraram, mas subentende-se que foram procurar um lugar numa estalagem, numa pousada, num hotelzinho, algum lugar, e não encontraram. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias de noite o seu rebanho. Então, coincidentemente, existiam pastores que eles estavam ali no campo. E eles guardavam as suas ovelhas. Guardavam o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Agora sim, agora existe uma manifestação do poder de Deus, está nascendo, o rei está nascendo. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Agora ele é obrigado a falar, porque nasceu. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais. Olha, o detalhe aqui de Lucas já vai apontar alguns detalhes do evento que aconteceu do nascimento de Jesus. Então, um exército, uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Lembra? Jesus, no livro de Lucas, é visto como homem. E aconteceu que, ausentando-se deles, os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Então os pastores, eles tiveram um encontro com os anjos, e foi anunciado para eles o nascimento do bebê, o nascimento do Messias. E agora eles vão na direção. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. Então eles repetiram tudo o que os anjos falaram, o que o anjo falou para eles. Falaram para Maria e para José. Eles já sabiam, né? Mas imagina a cena, você acabou de ver os anjos contaram para você que você viria o nascimento do Messias, agora você chega no lugar, encontra a criança e você quer falar: olha, nós viemos aqui porque nós ficamos sabendo, o anjo veio e falou isso dessa criança, ele é o Senhor, ele é o Cristo, ele é o nosso Salvador. É isso que aconteceu. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Então, estava testificando, né? Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração.
conferindo-as em seu coração. Então, o que quer dizer? Ela já sabia, porque Maria já tinha sido avisada, mas agora ela ouvia conferindo, testificando. Quantas vezes você vai na igreja, você escuta um testemunho que você fala assim: ah, esse aí eu já sei. Você já sabe, mas está testificando dentro do seu coração, está confirmando, está selando, está lhe dando garantia para que você creia mais ainda. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Então, eles foram confirmados. Então você vê que aqui Jesus ele tem um nascimento numa manjedoura por conta da falta de estalagem. Não há estalagem no momento por conta de que todos estavam indo para lá para se alistar. Havia um alistamento, um censo, um controle, e todo mundo tinha que se apresentar. Não tinha lugar e eles encontraram lugar numa manjedoura. E os pastores foram informados do nascimento e foram até lá. E quando os 8, capítulo 2, livro de Lucas, versículo 21. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, pelo que o anjo lhe fora posto antes que no ventre fosse concebido. Gente, nome é coisa séria. Nome é coisa séria. O nome é dado no ventre. E antes que ele fosse concebido, os pais já sabiam o nome. Agora, pelo costume judeu, no 8º dia, circuncisava, por conta da aliança que os judeus tinham feito com Deus, lá desde Abraão, e agora eles tinham que cumprir a circuncisão. Jesus era judeu, e se cumpre que o 8º dia com a circuncisão. Cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Então você vê que aqui, segundo a Bíblia, eles não batizam criança, eles apresentam para Deus. Por isso que os evangélicos, os cristãos, os não católicos, né, os evangélicos, protestantes, eles não batizam o bebê. Você só batiza quando a pessoa é consciente, para ela poder tomar posição de arrependimento, consciência de pecado. Mas e como faz com o bebê? Quando é bebê, você que é pai e mãe, você é o responsável pela criança, você apresenta em consagração a Deus. Na igreja, o pastor ora, o pastor apresenta, que aquela criança ali você está entregando nas mãos do Senhor. E quem é do Espiritismo também consagra a criança. A consagração pode existir também do outro lado, de outras religiões, outras fés. Cada um tem a sua crença, cada um consagra de uma forma. Então existe consagração para Deus segundo a fé cristã, existe consagração para os deuses segundo outras fés, aí outra fé, outra religião, outra doutrina. Existe também na Igreja Católica o batismo, que é a doutrina deles, né? Agora, aqui na Bíblia está nos ensinando que nós devemos apresentar a criança a Deus. Então, aí você tem liberdade para escolher o que você quer seguir. Amém? Glória a Deus. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho que abrir a madre será consagrado ao Senhor. Olha aqui. Então já tinha uma lei que o macho, o homem,
ele seria consagrado, ainda mais o primogênito, né? O primogênito. Apesar que aqui eu não sei se Jesus era o primogênito, que Maria era virgem. É que depois ela tem mais filhos. Mas Jesus era o primogênito. Jesus era o primogênito de Maria e José. E ele é o unigênito de Deus. Unigênito de Deus, primogênito de José e Maria. Primogênito porque o primeiro de José e Maria. Unigênito de Deus porque ele é filho único de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho unigênito, seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É muito importante se guardar esses detalhezinhos. E aí, no capítulo 2, versículo 25, nós vamos ver o cântico de Simeão. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito estava sobre ele. Então ele já sabia, ele só estava aguardando. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor, Salvador, o Filho de Deus. E pelo Espírito foi ao templo, pelo Espírito, veja gente, olha, interessante, hein? Nós não estamos em Pentecostes, não tem a descida do Espírito ainda, do Espírito Santo, mas já existe a manifestação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus já se manifestava de uma forma especial, né? E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele, procederam segundo o uso da lei. Ele então o tomou em seus braços, louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Tinha uma promessa, que ele viria o Salvador, ele ia enxergar o Salvador. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Luz, aqui é importante, luz para iluminar as nações, e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. Simeão o abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, para sinal que é contraditado. Olha só, já estava apontando para a luta que ele teria. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Lembra lá, Hebreus 4, que a palavra, ela é uma espada. Ela é uma espada que tem a capacidade de separar alma e espírito, juntas e medulas. Então, é uma espada de dois gumes que separa alma e espírito, juntas e medulas, e apta a discernir as intenções do coração. Livro de Hebreus 4. Então, aqui ele está dizendo: uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. A promessa, né, estava se cumprindo do que Jesus, da missão de Cristo, do que ele faria, e do sofrimento da sua cruz. Meio que em parábola ainda, meio que de uma forma bem profética, não tão literal, nem todos entenderam. Versículo 36. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva, de quase 84 anos, novinha a menina, né? E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Olha aqui o ministério das mulheres de oração. Aqui já está apontando para o ministério das senhoras de oração.
tem algum mistério nas mulheres. As mulheres, as senhoras, as viúvas, parece que o lamento delas alcança mais o coração de Deus. Tem algum mistério aqui. Muito importante o ciclo de oração, o grupo de mulheres orando numa igreja, orando pelos pastores, orando pelos maridos, é muito importante na vida ministerial e no ministério. Sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Então já tinha um grupo esperando pela promessa de Isaías, né? E quando acabaram de cumprir tudo, segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria, e graça de Deus estava sobre ele. Então você vê que aqui fala do menino. Trata Jesus como homem, como ser natural, ser humano. Ele relata que a criança crescia naturalmente, mas era fortalecido em espírito, cheio de sabedoria e graça de Deus, e a graça estava com ele. Então era um menino diferente, né? Não tinha como não ser. 41, capítulo 2, livro de Lucas. Jesus no templo, aos 12 anos de idade. Agora dá um pulo, né? A gente vai pular para 12 anos de idade. 12 anos é um número interessante, né? Por que 12? O número 12, ele fala muito simbolicamente, misticamente, porque tudo de Deus, o número 12 tem um simbolismo. Os 12 apóstolos, as 12 tribos, né? As 12 horas. O 12 não é por acaso não, viu, gente? Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Agora Jesus está com 12 anos e os pais tinham o hábito de ir na festa da Páscoa em Jerusalém. Então eles vão fazer uma viagem. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não o soube José nem sua mãe. Pô, perderam o menino. 12 anos, apesar que ele já tinha uma maturidade, né? Com 8 anos a criança já sabia. Com 12 anos, a criança já tinha que saber todo o Torá, toda a lei lá, a lei judaica, né? E eles eram preparados já desde pequenininhos. Então não tem a inocência de uma criança. Quando fala 12 anos, para nós brasileiros, parece muito infantil, né? 8 anos para uma criança brasileira, ela está brincando de fazer desenho ainda. Ainda mais com esse ensino público de agora, 8 anos, deveria já estar começando a aprender a ler e escrever. Começa a ler e escrever aqui. Com 8 anos lá já está sabendo muita coisa, né? Nos Estados Unidos, então, 12 anos o moleque está dirigindo avião. 12 anos o moleque está já brincando. Aqui em alguns lugares aqui do Brasil, no sul, mais na roça, mais pro mato, a molecadinha com 12 anos já está se montando no cavalo, cuidando de bicho, cuidando de animal, dando de comer, né, tratando dos bichos. Maturidade vem cedo. Mas tem uma turminha ainda que ainda acha que criança só vai crescer com 21 anos. E tem um monte de cara com 21 anos ainda que não é criança. Aí fala que o termo seria retardado, né? Porque está para trás, está retardado. Não está adiantado, está retardatário. É nesse sentido, não é retardado de doente, não. Está para trás. E, regressando eles, terminaram aqueles dias e ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e entre os conhecidos. Então veja, eles estão caminhando um dia na frente. Cadê Jesus? Ele está vindo aí, e não vem. Cadê ele? Não vem. Estamos indo. Passou um dia, procuraram entre os parentes para saber, ficou na sua casa? Ficou na casa de fulano? Cadê? Você viu meu filho? Ele passou por aqui. Antigamente era assim, né?
As mães procuravam os filhos na casa dos vizinhos. Ah, meu filho foi na tua casa, tá brincando com teu filho? Hoje em dia não acha nem dentro do quarto. E como o não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. 12 anos, 3 dias sem os pais. Como é que comeu? Como é que bebeu? Dormiu aonde? Como é que se virou? Está entendendo que aqui Lucas apresenta Jesus como natural? Lógico, tem um poder sobrenatural nele, não nega nisso. Mas vê a dificuldade da mãe, do pai, procurando o filho. Então é um viés natural, um viés humano. E ele estava já falando com os doutores, hein? O menino não era fraco, não. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Você que ficou escondido, por quê? Por que você sumiu? Por que você se afastou de nós? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Então os pais se apresentaram como os pais biológicos, né? José e Maria perguntando para o filho: Pô, filho, o pai e a mãe estão te procurando. Olha o que Jesus responde agora com 12 anos de idade. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Pô, aqui essa entonação de Jesus, essa pergunta de Jesus, faz a gente acreditar que por ele ter 12 anos, os pais já sabiam o chamado dele. Porque ele indaga aos pais dizendo isso. Ué, vocês não sabem o meu chamado? Vocês já não estão sabendo? Me educaram já preparados para isso? Ó, por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Ele está falando com José e com a Maria, com os pais biológicos. E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas as coisas. Ela sabia, Maria sabia, mas ela guardava. Ficava quieta, vai bater de frente com Jesus, com o Filho de Deus. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Interessante que Maria, aqui, ela não encara Jesus, ela não vê ali como rebeldia de Jesus, como se ele estivesse discutindo com ela, como se ele estivesse afrontando a mãe. Ela entende que ele é o Cristo, ela já sabia desde a gravidez, e quando ele fala, isso aqui eu estou cuidando das coisas do meu pai, ela guarda no coração. Eu imagino que Maria deve ter pensado, bem que o Senhor falou que ele era, a função dele era essa mesmo. Eu tenho que me preparar porque ele não é para mim, ele é para Deus, Deus vai usar ele. Sabe, a mãe, ela é muito apegada aos filhos, né? E a mãe olhar para um filho, o pai também, mas a mãe eu acho que é um pouco mais difícil. E saber que o filho já tem uma missão, né? O Salvador do mundo vai morrer na cruz, vai sofrer. Ela não sabia tudo, mas eu acho que ela já estava vendo. Então ela confiou no coração dela e buscou paz, né? No mínimo, se conformou por saber o chamado. Então a gente tem que aceitar o chamado das pessoas. Tem pessoa que tem chamado e é o chamado dela, é a cruz. A gente precisa aceitar. A Associação Cristã Pro Bem, fazer o bem faz bem. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Obrigado, Adriano Cristalino. Deus abençoe sua vida. Saúde e paz. Camilinha, filhinha do papai, tá na live. Camila Dantas, Deus abençoe, filha. Neide Isabel Amorim, obrigado, Neide. Eu vi um outro nome aqui agora há pouco, mas sumiu aqui, deixa eu ver. Um abraço para o pastor Paulo. Pastor Paulo lá do Itaim, lá do
Bert Ferraz, falei com ele agora. Deus abençoe, pastor Paulo. Eu virei Ideal Despachante. Deus abençoe, obrigado. A paz do Senhor Jesus Cristo, pastor. Boa noite, amém. Ideal é despachante? É, Ideal Despachante, né? Deus abençoe, olha lá. Tá vendo? O pessoal tá aqui compartilhando, já tá até fazendo propaganda. Obrigado pela participação de vocês. Se eu consigo virar aqui para ver mais gente, né? Pessoal, aqui a live é assim, é estudo do livro dos Evangelhos de Jesus Cristo, e o nosso objetivo é principalmente conhecer Jesus por meio dos Evangelhos, tá bom? Ela tá assistindo conosco também a mãe da Neide, o filho Mylor, a nora Grace e o neto Taylor. Olha lá o Taylor, Deus abençoe Taylor, missionário Taylor. Obrigado pela sua participação, obrigado pela família da Neide. Forte abraço, saúde para dona Irene e para todo mundo aí, forte abraço. Um abraço para Adriano, saúde, paz, obrigado pela participação. Olha um sertanejo aí, hino da harpa 169 no sertanejo. Porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Harpa cristã no sertanejo. Pela água já. Vamos fazer a oração da água abençoada. Pois deseja te salvar. Ele quer te salvar. Associação Cristã Pro Bem. Fazer o bem faz bem. Fazer o bem faz bem. E olha, nunca se esqueça
que o mal depende do cansaço dos bons. O mal depende do cansaço dos bons. Resiliência, não desista, seja firme, insista, ponha força, ponha energia no seu propósito. Um Salvador veio para nos dar toda a força que nós precisamos. Mas você precisa pôr essa força e buscar nele essa força. Pegue um copo aí, coloque água, pegue uma garrafinha, nós estaremos orando pela água. Nós vamos pedir para o Senhor nos dar força hoje, para que a gente possa cumprir a nossa missão. Assim como Jesus veio para cumprir a missão dele, nós também vamos ter que cumprir nossa missão. E nós precisamos de força. No mundo tereis aflições, ele disse, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Pegue seu copo com água, estaremos orando. Jesus e campeões do bem da luz, dos exércitos de Deus. Associação Cristã ProBem, nosso CNPJ é 23 411 154 0001 71. Você está à vontade para fazer a sua inscrição conosco, ser um associado, pagando R$120 por ano. Você tem orientação jurídica, encaminhamentos, convênios com escolas, com faculdade, descontos em bolsas, entre tantos outros benefícios que nós estamos promovendo e buscando mais convênios para trazer benefícios para o povo associado. E nós queremos que você faça parte. Nós vamos montar nossa escola, hein? Você vai ver nossa escolinha, você vai ver nossa sede, mas participe, vai ser uma bênção. Todo o recurso da Associação Cristã ProBem, por enquanto, está sendo guardado na nossa conta, não é mexido, não envolve. Eu tenho minha vida particular, eu tenho meu recurso, eu trabalho, me sustento, não preciso pegar nesse dinheiro. Ninguém está lá guardado. Nós usamos esse dinheiro 2 vezes. Foram 2 momentos em que nós tivemos um salão onde nós prestávamos culto. Ficamos 1 ano com o salão aberto ali no Jardim Brasil e ficamos 1 ano em Santo Amaro. Aí, neste período, nós usamos uma parte para pagar o aluguel. Foram os 2 momentos que nós usamos ali e do mais, muito pouco assim para fazer uma documentação. O resto tem que ficar lá. Mas as doações são poucas ainda. E eu preciso que você nos ajude, seja um associado, para a gente começar a ter uma atividade, uma atuação melhor. Eu sei que nós ainda estamos muito tímidos, né? Porque nós ainda não temos condições, força, gente bastante para desenvolver um trabalho maior. Mas com a sua ajuda, eu tenho certeza que nós estaremos realizando esses trabalhos sociais. Mas, por enquanto, a gente ministra a palavra, faz as lives, tivemos aí uns 4 anos de rádio também, foi uma bênção. E estamos semeando, né, na terra, semeando. Eu tenho certeza que no momento certo, aquele que é o dono da semente, ele nos dará a semente, para nós plantarmos mais, nós veremos frutos e frutos que permanecem, frutos que irão permanecer. Kátia Egges, Deus bendiga, Deus abençoe, obrigado pela participação. E você que não está vendo aí, que eu não estou te vendo pelo Facebook, que eu não consigo te enxergar, não falei teu nome, obrigado pela participação. Pegue seu copo com água. Terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão vão me receber com um galardão. Pegue seu copo com água agora. Vai lá, pega a sua garrafinha, vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus,
Nós queremos consagrar esta água a Ti. Pai Santo, abençoa, Pai. Mais e mais, Pai. Que as moléculas desta água sejam cheias do Teu poder e da Tua glória. Ao bebermos, nós também seremos cheios da Tua presença, mais e mais. Pelo Teu Espírito Santo, curados e libertos de todo o mal. Pai Santo, enche-nos da Tua força, do Teu vigor. Renova, Pai. Renova o nosso ânimo, renova a nossa força, renova o nosso poder de filho para conquistarmos mais e mais almas para o Teu reino. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém? Tome seu copo com água, crendo, com a certeza de que o milagre é seu. E meu, né? A sua voz, eu almejo hoje estou e seguindo sempre após cessar no céu o pranto, pois não haverá mais dor e ouvir-se ao canto dos remidos do Senhor. Se Jesus Cristo é o meu guia, o caminho hei de trilhar. Quem assim em Deus confia, lá no céu há de chegar. Amém, Adriano. Você tá com o Edu aí, eu tô vendo você falando aqui. É isso aí. Deus abençoe a sua vida, Edu. Que você seja cheio de poder, que o Senhor possa cumprir o propósito dele no seu coração. Bendiciones, saludos também, Cati Egues. Deus bendiga a los hermanos hispânicos em todos os lugares que vocês estão nos acompanhando. Deus abençoe grandemente. Vou colocar aqui um louvor em espanhol. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tenho um... Meus irmãos, nós estamos já quase chegando no final. No final desta live. Mas na semana que vem nós iremos continuar com o estudo. Conhecendo Jesus por meio dos evangelhos. Conhecendo Jesus por meio dos evangelhos. Si tú me amas, a Dios sufrí. En español, en español. Y no recibes, confiada queda en sus promesas, Muy parecido. que son muy ricas e infalibles. Infalibles. Dará
estamos chegando no final. Começamos às 21 horas e você é muito bem-vindo aqui na live, Associação Cristã Pro Bem. E eu tô vendo aqui que a minha sobrinha Larissa está no ar. Deus abençoe, Larissa. Beijo para todos aí, os meus sobrinhos também, né? Para todos. Beijo para todos. A paz do Senhor Jesus, Larissa. Hoje é o dia da família. Hoje a Camila veio, a Larissa veio. Olha, o negócio tá pegando fogo aqui. Pessoal, nós estamos chegando ao final. Quero agradecer a vocês pela participação de todos vocês que estiveram na live aqui, estudo dos Evangelhos de Jesus Cristo, conhecendo Jesus por meio dos Evangelhos, da Associação Cristã Pro Bem. Muito obrigado, eu estarei orando agora, neste encerramento, e a seguir, se você quiser receber a bênção apostólica, você vai ficar aqui até o final. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela rica oportunidade de o Senhor nos guardar até aqui e nos ensinar a Tua Palavra. Continua nos ensinando e nos fortalecendo, Pai, porque a Tua Palavra é o pão, a Tua Palavra é comida, é alimento. Nós precisamos conhecer mais de Ti. Guarda estas pessoas, Pai, em segurança. Dá livramento, Pai, livra do mal, livra da bala perdida, do homem perverso, da cilada, da inveja, livra o teu povo, Pai. Dá uma semana de vitória, é o que eu te peço em nome de Jesus. Levante suas mãos para o céu, num gesto de quem vai receber algo. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo, e as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus, o Consolador, estejam com todos, não só hoje, mas para sempre. E você diz, amém. Boa semana, fique com Deus, obrigado pela sua participação. Presta atenção na letra. Mais um pedacinho e nós estamos encerrando. Espanhol é assim dramático, né? Fala com alma, né? O louvor em espanhol é bonito. Com entonação. Dios proveerá. Dios velará por ti.